Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal do Rota 146. Eu sou o Romilson de Andrade e hoje nós estaremos iniciando o subsídio de lições bíblicas da Escola Dominical para a classe dos adultos. Sim, nós já no trimestre passado começamos a fazer dos juvenis e jovens e nesse trimestre nós estenderemos esse subsídio para a classe também dos adultos e dos adolescentes. Então, desde já eu agradeço a você pela sua participação, que tem nos ajudado a crescer nesse canal. Não se esqueçam também, eu já peço, não se esqueça de curtir para que esse vídeo tenha mais engajamento, compartilhar para que a nossa rede aumente e também comentar se você gostou, se você ficou com dúvida, nós estaremos dispostos a responder as perguntas que vocês colocarem aí no chat. Bom, e nesse segundo trimestre de 2014, nós estamos com um tema excelente para a lição dos adultos, um tema extremamente prático, que é a carreira que nos está proposta. A ideia nesse trimestre é nós falarmos sobre a nossa caminhada até o céu, o que nós vivemos, enfrentaremos e aquilo que nós temos à nossa disposição para fazer até chegar lá. Como é que é a nossa luta cotidiana, enfim, os temas são muito práticos, né? O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E no sumário, o pastor Osiel Gomes dividiu esse tema geral, a nossa caminhada até o céu, em 13 lições que são o início da caminhada, que é a nossa lição de hoje, inclusive, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Aqui a gente já tem uma direção em relação à escolha, né? Nós temos escolha. Deus já definiu todos os nossos destinos, objetivos e etc. É um tema que vai trazer muito uma base sobre quais são as nossas responsabilidades em relação ao reino de Deus. O céu, o que é o céu? O que a Bíblia fala sobre o céu? O lugar que nós estamos esperando, as ruas são de ouros, literal ou não. Então é um tema que a gente pode discutir isso, inclusive. Como se conduzir na caminhada, né? A postura cristã. Os inimigos do cristão, nós temos e temos muitos, e inclusive o relato bíblico nos assegura que nós viveremos isso. As nossas armas espirituais e o perigo da murmuração, ou seja, como nós devemos nos preparar e o que nós não devemos fazer enquanto estamos na caminhada cristã, confessando e abandonando o pecado, né, o pior estado de um ser humano é o estado pecaminoso, como nós podemos abandonar esse estado, resistindo à tentação no caminho, desenvolvendo uma consciência de santidade, a realidade bíblica do inferno. Então, na realidade, não existe só para o céu. O inferno é tão real quanto o céu, né? Então, nós devemos deixar isso claro, porque a gente precisa ter em mente que existem dois caminhos claros bíblicos, o céu e o inferno, e cabe a nós, à medida da graça que Deus já nos deu, para nos santificar e andarmos buscando o caminho para o céu. A bendita esperança, que é a marca do cristão, e a cidade celestial, falando especificamente sobre a Nova Jerusalém. Então, na lição de número 1, no início da caminhada, que é a nossa aula de hoje, nós veremos o texto áureo que está no livro de João, no capítulo 3, e versículo também de número 3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É uma questão condicional. O novo nascimento, o início da caminhada é marcado pelo novo nascimento e ela é condicional. Se não nascer de novo, aquele, né, que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então é necessário nascer de novo e nós veremos isso ao longo dessa aula. E a verdade prática vai nos dizer: o novo nascimento marca o homem, o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. É o nosso ponto de largada. E a leitura bíblica em classe também em João, no capítulo 3, versículos de 1 a 8, onde nós encontramos um relato extremamente conhecido, a conversa entre Jesus e Nicodemos. Inclusive, aqui traz, aparenta, né, trazer aquilo que seria o que a lei deveria fazer ao homem e aquilo que o conflito, né, entre aquilo que já estava instituído
e essa nova revelação que deveria ser absorvida por aqueles que poderiam ou gostariam de nascer de novo, né? Não era um ministério, não era uma pregação terrena, não falava das coisas daqui, não era como Israel pensou. E nós vemos o conflito na mente de Nicodemos sobre o que é esse novo nascimento, o que é o reino de Deus, que Jesus estava agora anunciando. E começa assim no versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse, provavelmente ele foi ter de noite, porque ele, como tinha uma posição elevada no sinédrio, entre os fariseus, é, ele não gostaria de ser visto com Jesus, que até então era um outro revolucionário, assim como vários e vários outros que já tinham se levantado. E ele fala, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Então, Nicodemos já dá uma declaração que caracteriza a Cristo. Você veio de Deus. Por que você veio de Deus? Porque ninguém pode fazer o que fazes, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Então, os sinais, inclusive, que João usa em toda a sua carta, ela vai falar sobre a palavra grega semeion, que vai falar de sinal que vai apontar para alguma coisa. Não necessariamente um outro milagre, algum outro poder que saiu de Jesus, né, como no caso da mulher do fluxo de sangue, que saiu-lhe virtude, poder, mas aqui João vai apontar para os sinais e vai focar muito utilizando essa palavra sobre a projeção que se mostrava dos atos de Cristo em relação ao seu próprio ministério, confirmando que ele era o Messias. Jesus respondeu a Nicodemos: Olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então a ideia, Jesus está dizendo, em outras palavras, que o discernimento disso que acontecia, dos seus sinais e operações e maravilhas para o povo, não poderia ser conhecido ou completamente absorvido por aqueles que não eram nascidos de novo, por aqueles que não vieram do Espírito, da água do Espírito, conforme Jesus vai dizer. No versículo 4, Nicodemos, ele reduz essa linguagem para algo mais terreno, de modo que não estava compreendendo. Ele fala, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe nascer? Então Jesus estava falando de coisas espirituais e Nicodemos ainda estava com a mentalidade física, uma mentalidade carnal em relação ao reino de Deus. Então ele está falando do reino de Deus, Jesus, e Nicodemos está interpretando que o reino de Deus é algo que está aqui, né? E um novo nascimento consequente disso. E Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então existe uma outra coisa que está acontecendo, que Jesus está trazendo, esse novo nascimento, que não pode ser para aquelas pessoas que vivem na sua vida na carne. E por isso ele vai explicar o versículo 6. O que é nascido na carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a ordem das naturezas reflete aquilo que você é. Se você é espírito, suas inclinações, suas vontades vai ser de acordo com o espírito, e se você vive na carne, suas vontades vão ser as inclinações da carne. Não te maravilhes, não te impressiones, não fique admirado de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus está dizendo é que a obra do Espírito Santo se reconhece pelos seus efeitos, se reconhece porque o vento você consegue percebê-lo, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. A questão aqui não é estar uma vida completamente sem destino ou sem propósito, mas de modo que as orientações do Espírito elas são diferentes das inclinações da carne, e nós veremos muito mais essas explicações no decorrer dessa nossa aula. Eu espero que você fique conosco e daqui a pouco a gente vai explanar mais sobre isso. Agora, irmãos, na nossa introdução e tópico de número 1, nós veremos o propósito desse trimestre, né? Estudaremos a jornada cristã, de modo que o autor ele vai subsidiar, vai nos instruir que nesse início
né, nós teremos o propósito de compreender o que é o início da nossa caminhada com Cristo, quando nós somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Então ele vai conceituar através do Novo Testamento, o que é o Novo Testamento, inclusive, estudaremos com experiência proveniente do Espírito Santo. Então, a obra de Deus sobre as nossas vidas para o início da caminhada. E o que é a caminhada com Cristo, que é o nosso primeiro tópico? Vai estar dividido sobre os temas compreendendo os dois caminhos, os três companheiros da nossa caminhada. Então, nesse primeiro tópico, ele vai fazer uma distinção entre aquilo que é a vida humana e a vida com Cristo, uma vida natural e andando uma vida com Cristo. De modo que, na história, nós temos inicialmente o nosso caminho natural, a nossa vida humana, a nossa vida terrena, e nós estamos fazendo um direto contraponto em relação a isso. Então, nós temos o crescimento natural, né, aquele que pratica as coisas naturais, e também nós temos aquele que agora precisa viver uma vida com Cristo e vive uma vida espiritual. Agora tem uma nova história, um novo nascimento, né? Nós não recebemos o espírito de escravidão para nós outra vez estarmos em temor, mas nós recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Então existe uma outra operação em nós agora que somos nascidos pelo Espírito, a qual nos vai dar algumas direções diferentes daquelas que naturalmente nós seguíamos. Um texto que é muito claro sobre essa diferença entre a vida humana, esse andar na carne e andar no espírito, é justamente o livro de Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 e por seguinte, que vai falar sobre as obras da carne e as obras do espírito, e o fruto do espírito. De modo que as obras da carne são dissensões, são porfias, são inimizades, feitiçarias, enquanto o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio, né, ou temperança. De modo que veja que existe agora uma diferença enorme entre aqueles que são nascidos do Espírito e entre aqueles que continuam a vida na carne. De modo que, já que a inclinação da carne é o pecado, a inclinação da carne é a distância de Deus, conforme está escrito em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, que Deus, quando Ele nos amou, quando Ele nos resgatou, nós estávamos mortos, né? Em nossas transgressões e nossos delitos, né? Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, que é o pecado. Então, a vida naturalmente na carne é uma vida pecaminosa e distanciada de Deus. Dessa forma, quando nós estamos na caminhada com Cristo, nós precisamos ter isso bem claro, que agora é a vida que a gente não a mais vive na carne, mas a gente já vive pela fé no Filho de Deus. De modo que, quando nós estamos com Cristo, quando nós estamos com a nova vida, com um novo nascimento, é necessário que nós tenhamos uma nova postura, uma nova, um novo jeito de falar, um novo jeito de pensar, um novo jeito de olhar, de modo que toda a nossa vida ela é transformada. Toda a nossa vida agora ela não segue o padrão da carne, mas ela segue o padrão do Espírito. E esse padrão é isso que Cristo vem nos ensinar através do Evangelho, através das boas novas, que agora a nossa condição de liturgia, a nossa condição de adoração não era necessariamente com aquilo que a gente oferecia pelo lado de fora, o cordeiro ou as ofertas que eram analisadas pelo lado de fora, mas Deus, além disso, Ele trabalha no nosso coração, Ele vê o nosso coração, nos dá da sua graça e nos capacita a nós nos apresentarmos como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, é o nosso culto. Agora não é mais necessariamente aquilo que eu entrego apenas, mas Deus começa uma obra santificadora no meu coração para que se purifique desde as minhas intenções até aquilo que eu vou apresentar a Deus. Essa é a diferença entre aquilo que se apresenta da vida humana, das obras da carne, e a vida que nós andamos pelo Espírito, né? Que também é a vida com Cristo que deriva para a gente e frutifica no fruto do Espírito. É, e nesse texto, né, no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 3 a 6, né, qual o autor nos ajuda aqui, nos referenciando
nos companheiros que nós temos nessa nossa jornada, ele vai falar dos versículos 3 a 6 assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e no que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Paulo está nos dizendo aqui sobre esse trabalho conjunto do Espírito Santo de Deus, do Pai, na obra de Jesus, que nos deu todas essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais, a qual nos foi outorgada pelo sacrifício de Jesus Cristo em nossa vida. De modo que o autor também da lição vai falar que agora somos cuidados, somos instruídos e fortalecidos por Ele. Então nós não temos uma obra que está extrínseca, que está do lado de fora nós apenas. É uma obra que trabalha no nosso coração, e essa obra que trabalha no nosso coração é fruto do sacrifício de Jesus, é aquilo que ele veio para fazer em nossos corações, assim quando rasgou o véu de cima a baixo, ele abriu a nossa oportunidade de estarmos diante de Deus, e agora o autor aos Hebreus vai falar que tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, segundo o novo e vivo caminho, de modo que a gente tem essas condições em Cristo de viver uma nova vida, sendo sustentado pelo poder da sua graça, e assim nós conseguimos estar andando e vivendo no Espírito segundo a vontade de Deus. Agora, irmãos, no nosso segundo tópico, a qual vai falar sobre o novo nascimento, vamos conceituar o que seria o novo nascimento, por que precisamos nascer de novo, por que nós precisamos do novo nascimento, e a religião que não faz nascer de novo, e por último, o novo nascimento e o seu processo. Então, primeiro, porque nós precisamos nascer de novo, né? O novo nascimento, a qual Jesus ensina, é necessário que todo homem, né, Antropos vai falar sobre toda a raça humana, vai nos dizer que todos nós precisamos nascer de novo, porque nós nascemos em pecado. A gente pode usar o texto de Efésios no capítulo 2, versículo 1, a qual já citei, e também temos Romanos no capítulo 3, versículo de número 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a condição inicial do ser humano para diante de Deus é uma condição de ruptura, é uma condição de pecado. Agora a carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso está à disposição do ser humano, e logo quando ele começa a desenvolver as inclinações da carne, logo ele já está afastado diante de Deus automaticamente pelo seu próprio pecado. É uma condição natural do ser humano, a qual é fato que nós temos observado que todo aquele que nasce, se desenvolve, humanamente falando, ele nasce e se desenvolve com as inclinações da carne. Então, por isso, todos nós pecamos e nós somos destituídos. Em Romanos, no capítulo 5, inclusive, nós vemos o relato, inclusive, dando continuidade a esse texto, a qual Paulo vai falar que por causa de um só homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado entrou a morte, mas também por causa de um só homem entrou a graça, entrou a justificação, e se nós vivemos uma vida de pecado, sobre as nossas vidas superabundou a graça. Então ele vai fazendo essa comparação entre o primeiro e o segundo Adão, no caso Adão e Cristo, fazendo um contraste claro sobre aqueles que estão nascidos sob Adão, que continuam a praticar e a viver uma vida de pecado, e aqueles que agora têm Cristo como seu progenitor, que vai dar-lhes uma vida espiritual. Então nós escolhemos ou as antigas obras, as velhas obras, a do homem, inclinadas ao pecado, ou agora nós vamos ao novo nascimento, porque nós tínhamos a condição caída, nós tínhamos a condição destituídas da glória de Deus, nós fomos naturalmente separados de Deus por causa do nosso pecado. No livro de Isaías vai nos dizer que os nossos pecados eles fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então justamente essa divisão
entre aquele ser, entre Deus que nos dá toda a vida e a sustenta, logo nos coloca numa condição de morte e de condenação. Se nós estamos separados de Deus, nós estamos separados da vida. Se nós estamos separados de Deus, nós estamos separados da graça, de modo que essa graça salvífica que acompanha todo aquele que nasce de novo. Então não é possível nós conseguirmos a graça da salvação, ainda que não por mérito, pelo sacrifício de Jesus, por isso nós devemos receber isso. Nós não conseguimos alcançar a graça da salvação se nós não nascermos de novo. Ainda que é importante deixar claro que a graça está disponível para todos os homens e, numa certa medida, todos nós já vivemos a graça de Deus, visto que nós andamos em pecado, mas nós vemos que os pecadores, eles andam, eles comem, eles bebem, eles trabalham, eles são abençoados, o sol nasce sobre a casa deles, a chuva cai sobre a casa deles, eles passam por momentos difíceis, passam por momentos de alegria, assim como a vida é para todas as pessoas que estão debaixo do sol. De modo que essa nossa condição humana, ela não nos dirá sobre a nossa condição de salvação se nós estivermos distante da graça. A graça de Deus de um modo salvífico, nós respondermos a ela no modo pela graça de Deus, inclusive, nós respondemos sim a esse chamado para a salvação, nós conseguimos nascer de novo, que é um processo do novo nascimento, a qual nós começamos, né, no novo nascimento e continuamos através da santificação, que é o aperfeiçoamento desse trabalho da graça de Deus em nós. Então nós vamos nos aperfeiçoando para que a santificação nos torne cada vez mais parecidas com Cristo. Inclusive, é importante deixar claro que a santificação não é um processo que vai me deixar hoje melhor do que eu fui ontem, porque se o processo de referência for através de mim mesmo, eu nunca serei santificado, porque todos nós, todos os dias nós lutamos contra o pecado, nós tropeçamos e caímos. Inclusive, o salmista Davi vai falar que Senhor, perdoa o pecado que de mim, inclusive, é oculto, porque pela loucura da nossa mente nós não conseguimos nem discernir tudo aquilo que diante de Deus é o pecado. Mas o sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar tanto daquilo que nós conhecemos sobre o pecado, sobre aqueles nossos pecados, inclusive involuntários e ocultos. De modo que essa condição nossa nos precisa levar a um arrependimento e um novo nascimento, porque nenhuma outra forma, em nenhum outro lugar, nenhum outro caminho nos fará chegar à salvação. Né? Inclusive, o segundo tópico vai falar que a religião não faz nascer de novo. Não é uma condição litúrgica, não é uma condição de edumentária, não é uma condição cultural que vai nos levar à salvação, porque Jesus Cristo é o único caminho que nos levará diante de Deus. Ele é o único que fez, que nos deu as condições de estarmos diante de Deus, né? Ele falou para Tomé: quem vê a mim, vê ao Pai. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Jesus é o único caminho, né? Não é um dos caminhos, ele é o único caminho. Quando Nicodemos se apresenta ainda, João vai deixar claro sobre seu título, um fariseu, um príncipe entre os judeus, e veja que ele ainda não entendia sobre o novo nascimento, que ainda que uma religião judaica, que estava esperando o Messias, que estava esperando a promessa de sua vinda, mas ainda de uma forma completamente humana. E Jesus veio para trazer um reino celestial, a qual ele inclusive fala, quando ele vai nos dizer e fazer o retrato acerca do jejum, que ninguém remenda, né, vestes novas em panos velhos e ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Então o que Jesus está dizendo é que nós não podemos viver o novo de Deus em velhas estruturas. Então tudo aquilo que já tinha acontecido pela lei, inclusive Paulo vai deixar isso mais para frente, vai dizer que a lei nos serviu como aio, serviu como um condutor, como uma sombra até a chegada daquilo que era concreto, daquilo que era perfeito, e Jesus é a expressão da perfeição e da completude de Deus que nós temos para a humanidade. Então, dessa forma, quando a religião
ela não está nos levando, né? Não está mostrando o caminho de Jesus, não está mostrando o caminho que é Jesus, ela não serve para nada. De modo que a religião, né, no termo latim, que significa, que diz de religare, que é uma religação, é o reencontro entre nós e Deus, é a nova ponte que nós temos com Deus, e Jesus é essa religação. O sacrifício de Jesus na cruz nos religou com Deus. E essa é a nossa religião. Jesus não é necessariamente algo que é externo, que é algo aparente, né? Se bem que as implicações da salvação vai nos fazer nos comportar socialmente de uma forma digna, né, e que dê bom testemunho, mas isso é um dos aspectos da vida daquele que é salvo, né? Não quer dizer que porque eu vivo assim eu vou ser salvo, né? Não, a ordem não pode ser invertida. Indumentária, cultura, língua, até uma frequência na igreja, isso não vai me levar para o céu. O que vai me levar para o céu é ser nascido de novo e viver de acordo com a obra de Jesus na minha vida. E esse novo nascimento, ele tem o seu processo. Primeiro nós precisamos entender a nossa condição de pecado, nós precisamos entender que aquilo que Jesus está nos mostrando é algo celestial, é algo onde a nossa recompensa será celestial. Aqui na terra nós teremos as bênçãos do Senhor, mas não foi para isso que Deus nos chamou. Jesus não nos chamou para viver uma esperança terrena eterna, né? A nossa carne ela vai adoecer, ela vai envelhecer, nós vamos morrer. Aqui Jesus veio nos ensinar a viver uma vida de despreocupação com a nossa carne e nós nos preocuparmos com as coisas espirituais, buscando primeiro o reino de Deus e as demais coisas, e estas coisas lhe seriam acrescentadas. Então Jesus agora vem trazendo que a ordem das coisas inverteram. Antes, ao que se priorizava aquilo que era material, agora fica em segundo plano, porque primeiro vem o reino de Deus. Então nós vamos valorizar o nosso corpo, nós vamos valorizar aquilo que Deus nos deu fisicamente, à medida que nós valorizamos a vida espiritual primeiro, o reino de Deus primeiro, a vida de Deus primeiro em nós. E ele vem trazendo uma explicação a respeito do que é o novo nascimento. E interessante que ao final desse tópico, ele vai dizer que esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé. Até porque o novo nascimento implica em várias questões que nos levará na contramão natural do mundo, né? Nós amaremos enquanto nós deveremos odiar, nós teremos paz no momento de guerra, nós viveremos as obras de Deus, esperando as coisas celestiais, tendo fé, tendo temperança, tendo alegria, tendo satisfação, contentamento por tudo aquilo que nós vivemos de acordo com a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Né? O mundo se desespera. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 vai dizer que nós não fomos chamados para andar por aparência, mas nós somos chamados para andar por fé. E ainda que nós não entendemos muitas coisas, nós temos a certeza que aquele que nos chamou é fiel para nos aperfeiçoar até o dia de Cristo. Ele é fiel. Então esse processo, o processo de Deus na nossa vida, ainda que seja um processo turbulento, nós temos a certeza que o Senhor que nos chamou para viver um novo nascimento nos dará todas as ferramentas necessárias para que em Cristo nós sejamos mais do que vitoriosos. Agora, meus irmãos, no nosso terceiro e último tópico, nós falaremos sobre o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão, as quais estão divididas também em três subtópicos que diz sobre o Novo Testamento, que ele é, o tema principal do Novo Testamento e a importância do Novo Testamento na caminhada cristã. O Novo Testamento, ele vai nos dar uma ideia de que agora existe algo novo, existe um novo pacto, existe uma nova aliança. Nós vemos no Antigo Testamento Deus fazendo uma aliança com Abraão, nós vemos depois Deus fazendo uma aliança com Jacó, nós vemos Deus fazendo uma aliança com Davi, nós vemos Deus fazendo várias alianças tratando especificamente com cada personagem sobre algo que ele faria através da vida dele. Em Abraão foram benditas todas as nações da terra, de Davi, né, nunca se apartaria ninguém do trono. Então em Cristo, que vem ratificar tudo isso, tudo aquilo que Deus fez como aliança antigamente, ele nos deu agora uma nova aliança.
Ele nos deu um novo pacto. Então nós entendemos por essa aliança que ao que ficou para trás, né, ao qual Deus cumpriu, e aquilo que está para se cumprir escatologicamente sobre a história e a vida do povo de Israel, né, existe algo ainda para acontecer, mas a aliança que nós temos agora é uma aliança para a igreja, né, o grupo de pessoas que reúne pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações, né, as qual todas foram compradas para Deus, a qual também é descrito no livro de Apocalipse. E esse entendimento sobre a questão do que é uma nova aliança, sobre os conceitos claros, uma grande divisão, que inclusive está relatada aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3 e versículo de número 6. É um texto, né, que já foi muito conhecido por todos, né, é de todos conhecido, e já trouxe algumas polêmicas, né, que diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, né, de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Dessa forma, algumas pessoas interpretaram que a letra era eu estudar a palavra, era a teologia. Não é isso que Paulo está falando aos Coríntios. O que ele está falando aqui é especificamente que esse Novo Testamento é algo que viria do Espírito, a qual ele também nos daria vida, né? Que também, de novo, eu volto a citar Efésios capítulo 2, versículo de número 1, que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos próprios delitos. De modo que a letra que mata é que a lei era algo que apontava para o pecado, ela mostrava o pecado, mas ela não mostrava o remédio, ela não mostrava como nós poderíamos ser livres do pecado, ela não mostrava como nós poderíamos fazer para parar de pecar ou viver uma vida de santificação. Toda vez que nós pecávamos, né, a lei apontava: você pecou, você é um pecador. Então, por isso que cada vez que nós erramos diante de Deus, que nós cometemos um pecado diante de Deus, esse pecado nos é digno de morte, porque nós estamos nos separando de Deus toda vez que pecamos. Mas agora, o ministério do Espírito nos traz vida, que não é só o reconhecimento do pecado, pela ação do Espírito Santo em nossa vida, mas é como o prevalecer sobre o pecado. Agora nós não temos só condições de reconhecê-lo, mas nós temos condições de lutar contra ele e vencê-lo. E nós não só temos condições disso, mas assim também nós devemos viver. Por isso que o espírito da vida e a letra mata. A lei te apontava e você morria, porque você era culpado do pecado. Mas agora o espírito te dá vida e te dá capacidade de viver uma vida a qual santifica o nome de Deus. Inclusive, eu vou tomar a liberdade de continuar ao versículo 7, que diz: se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, veio em glória, aqui está falando quando Moisés recebe o decálogo, né, no monte, onde fica 40 dias, de maneira que os filhos de Israel não podiam olhar na face de Moisés, que brilhava, né, por causa da glória do seu rosto, e ele está falando que essa glória da lei era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, se isso que veio para Moisés, essa revelação que veio do monte, né, a qual Deus lavrou as pedras e deu os mandamentos para Moisés, Moisés, depois de passar esse tempo recebendo de Deus a lei, já veio em glória, o seu rosto resplandecia, o monte tremia, as pessoas ficavam lá debaixo admirando. Agora, Deus traz pelo Espírito todas as pessoas juntamente ao cume do monte e nos dá diretamente da sua lei pelo Espírito e nos faz viver sobre ela. Então ela não nos acusa e nos mata, mas ela mostra o nosso erro, mostra o nosso pecado e nos dá condições de lutar contra ele e vencer. Essa é a diferença de uma antiga aliança e de uma nova aliança, né? Inclusive, essa obra, isso tudo só é possível por causa do tema principal do Novo Testamento, que é a obra de Jesus, né? Então, quando nós entendemos que o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, esse é o textuário porque toda essa vida, todo esse ministério, todo esse trabalho deriva unicamente do sacrifício, da obra, da ressurreição de Jesus Cristo por cada um de nós. Nós não temos condições nenhuma de nos chegar até Deus se não fosse pelo único, perfeito sacrifício de Jesus sobre a nossa vida. Por isso que o tema da Bíblia é Cristo, desde Adão até Malaquias, de Mateus até Apocalipse, toda a Bíblia, todos os 66 livros, todos os mais de 31 mil versículos, tudo isso vai nos apontar para Cristo. Ele como sendo o ápice da revelação, nele manifesta a glória de Deus. Tudo aquilo que nós poderemos entender sobre Deus está revelado em Cristo e em Cristo encarnado. De modo que ele é a nossa ponte, ele é aquele que nos religa até Deus, ele é aquele que completa a obra dele sobre as nossas vidas. Ele é aquele que nos dá vida por causa da sua morte, ele nos deu a cura pelas suas pisaduras, ele nos deu do seu nome para que nós pudéssemos ser cordeiros diante de Deus. E a importância de nós entendermos isso, da importância de nós entendermos esse Novo Testamento, é que nós devemos entender que agora Cristo ele vai trazer algo mais excelente. É por isso que nós não andamos segundo aquilo que prescrevia a lei, né? A gente vê essa troca e todo o livro de Hebreus vai falando sobre isso, mas especificamente em Hebreus, no capítulo, se eu não me engano, de número 10, eu estou lembrando, é que agora vai falar sobre essa mudança, quando há mudança de sacerdote, também a mudança de lei. Então Cristo veio trazer para nós algo novo. Mudou-se o sacerdote. Agora nós temos um sumo sacerdote. Nós temos Cristo como nosso sacerdote, a qual também o livro de Hebreus vai nos falar segundo a ordem de Melquisedeque, porque ele não veio da ordem levítica, ele não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá, e segundo a lei, ele não poderia ser sacerdote. Mas Cristo veio segundo a ordem de Melquisedeque, que ela é anterior, inclusive, à lei, anterior e superior a qual Deus nos deu, através da obra de Cristo, um ministério muito mais excelente, porque a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão é nos fazer entender que a importância que o Senhor Jesus, a qual foi dito na lei, nos profetas e nos escritos, que também referencia aqui o autor, todos eles apontam para Cristo, todos eles apontam para o novo e vivo sacerdote, que morreu e ressuscitou, está diante de Deus como nosso intercessor, como nosso caminho, com aquele que nos leva seguramente até Deus. Então, a base da caminhada cristã, a base de caminho para a salvação, a base para o céu é o nosso Jesus, é o nosso Cristo, que inclusive Ele é toda a nossa glória, Ele é toda a nossa esperança, e é para Cristo que nós devemos caminhar para uma vida de salvação. Meus irmãos, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Esse foi a nossa primeira aula do subsídio da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. Eu espero mais uma vez que vocês nos ajudem nessa obra, curtindo, compartilhando, comentando, trazendo as suas sugestões e comente o que você tem achado da aula, se tem lhe ajudado. Eu tenho certeza e a nossa oração é para que Deus, através desses subsídios, te edifique e cada vez mais que sua aula seja abençoada e que os seus alunos consigam, através da sua explicação, entenderem a necessidade de viver pelo Jesus, que é o nosso novo e vivo caminho. Que Deus te abençoe e que te dê uma aula abençoada em nome de Jesus.